Amados, estamos na série de sermões, né, sobre o Evangelho de João e chegamos no capítulo 20, já estamos quase finalizando o Evangelho. E como é bom estarmos acompanhando as atitudes de Jesus, o que Jesus fez no meio do seu povo junto com os discípulos. E esse capítulo 20 é um capítulo muito especial. Eu vejo assim que é um capítulo chave, que mostra assim a ressurreição de Cristo, né? Até o capítulo 20, no 19, mostra a morte, o sepultamento, né? Tudo o que aconteceu, mas o 20 de João é algo muito interessante, tanto é que nós vamos dedicar 2 domingos para esse capítulo, né? Vamos ver esse domingo e domingo que vem nós também vamos estar falando sobre o capítulo 20. E o tema desse sermão é a fé que nos envia ao mundo. Jesus aqui aparece para os seus discípulos, né, aqui no trecho, no verso 19, ele aparece com os seus discípulos, mas se nós lemos o início do capítulo 20, onde ocorre a ressurreição e Maria Madalena vai até o túmulo, né, ali para poder preparar o corpo de Jesus, mas aí vê que o corpo não estava mais lá, a pedra foi removida, então ela vê um anjo, e ali Jesus aparece para ela, fala com os meus discípulos, anuncia que eu estou vivo. É algo maravilhoso, algo fantástico nós lembrarmos disso. Mas eu gostaria de estar focando aqui no verso 19, e Jesus aparece no domingo à tarde. Domingo de manhã Jesus ressuscitou, domingo à tarde ele aparece com seus discípulos. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos à porta trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Amados, nós podemos ver essa primeira parte, o versículo 19, algo muito diferente que ocorreu aqui. Imagina, os discípulos vivenciaram, viram Jesus sendo preso, Jesus sendo torturado, sendo morto, crucificado, e ali em terra, né, vai sepultado, e eles estão com medo de ser perseguidos, com medo dos soldados romanos, de acontecer com eles o que aconteceu com Jesus. E ali eles se trancam, vão para casa, ficam ali com as portas trancadas, com medo, e Jesus aparece bem neste momento, né? Aqui ele, acho que nem entrou pela porta, ele passou pela parede. Fica imaginando aí, né? Chega Jesus entrando e entrou, e ali ele fala: paz esteja com vocês. Que fantástico isso. E o que nós podemos aprender com isso? Que Jesus, ele vem tirar esses medos que nós temos. Às vezes nós nos trancamos, fugimos, ficamos isolados com medo, mas Jesus, ele vem e muda essa realidade. E a primeira palavra que Jesus fala diz: paz seja com vocês. Ou aqui ele diz shalom, em hebraico, né? E essa palavra shalom, né? Shalom aleichem, eu não sei como é que pronuncia o hebraico, né? Nosso pastor Luiz Saião é especialista em hebraico, graças a Deus ele teve alta, né? Continuamos orando por ele, ele com certeza ele vai conseguir explicar melhor sobre esse termo hebraico, mas é a paz que vem de Deus, né? A tradução de shalom, ela é uma plenitude, é um bem-estar, é uma harmonia com Deus, é uma ordem restaurada, pode ser traduzida por várias, ter esse sentido, né, na tradução. E Jesus vem e declara a paz esteja com vocês. A paz para quem está aflito, que está com medo. Os discípulos estavam com medo.
E que nós podemos aprender nesse trecho das Escrituras é que Jesus pode nos dar esta paz. Como o pastor Lucas pregou domingo passado, a paz que o mundo dá não é a paz que Jesus dá. É uma paz diferente. Não é uma paz que por causa que não tenha conflitos, que não tenha guerra, mas é uma paz interior. E Jesus, ele sauda aqueles discípulos ali com esta paz. Né? E é um dos costumes nossos cristãos saudar como paz. A graça e paz, a paz do Senhor. Né? E essa paz que nós devemos estar atentos e falando para o próximo. Né? Então, essa expressão é muito usada. E que nós possamos, amados, estar aprendendo com as Escrituras e sabendo que o momento de angústia, que o momento de aflição, que nós possamos confiar em Jesus. Eu não sei se você já passou por momentos de angústias, de ficar trancado, de ficar fechado, mas que nós possamos estar buscando a esse Deus maravilhoso. Que mesmo ali os discípulos, é interessante que os discípulos, Jesus já tinha preparado eles que ia acontecer isso, que ele ia morrer, que ele ia voltar, que tudo, Jesus já tinha falado, não foi uma surpresa, mas mesmo assim eles esqueceram, mesmo assim eles se sentiram ali falhos e tiveram medo, mas Jesus alcançou. Jesus, ele entra mesmo com as portas trancadas, que nós possamos estar confiando neste Deus. Segunda lição que nós vemos aqui, no verso 20 e ao 21, Jesus oferece a paz e mostra suas feridas, que diz assim: tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente disse Jesus: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Aqui Jesus, ele mostra as feridas, né? Ele foi transpassado, as mãos foram pregadas na cruz, foi furado o seu lado, né? E ali ele mostra para os discípulos como se fosse uma comprovação, fala: sou eu mesmo, sou eu, não fica apavorado, sou eu, Jesus, que estou vivo, ressuscitei, né? E isso faz toda a diferença quando nós entendemos que Jesus ressuscitou, que é mesmo Ele que está vivo, né? Jesus, ele traz essa saudação, mas ele esse sinal da ressurreição de Cristo, de mostrar, faz toda a diferença para a nossa caminhada cristã. Você tem certeza que Jesus Cristo ressuscitou, que Ele está vivo? Será que nós temos essa convicção? O interessante é que a ressurreição não foi somente uma conversa, mas temos relatos históricos sobre a ressurreição de Cristo. Nós temos comprovações históricas. Que ele apareceu tanto para Maria, apareceu com os discípulos, depois apareceu para outros tantos, que testemunharam, que foram testemunhas ocular de Jesus e da sua ressurreição. E hoje nós podemos olhar para as Escrituras e crer, confiar que Jesus Cristo está vivo, que Ele ressuscitou. Então, quando nós olhamos esse texto, nós primeiro vemos que Jesus, ele vem acalmar o nosso medo, que Ele vem trazer paz diante desses conflitos que carregamos. Ele mostra e comprova a sua ressurreição, mostra suas feridas, né? Depois acontece com Tomé, que questiona, fala: eu só acredito se eu tocar, né? E depois Jesus vai lá e mostra, né? Mas eu não quero me deter ali. Mas o que eu gostaria de focar nesse texto é que Jesus, além dele se apresentar, tirar o medo dos discípulos, ele dá uma missão para eles, ele os envia. Ele mostra aqui no verso 21, novamente disse Jesus: paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, essa frase, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, serve também para nós hoje. Jesus está dando uma instrução para os seus discípulos e falando: como o Pai me enviou, eu vou enviar vocês. E hoje nós,
que seguimos a Jesus, que cremos em Jesus, nós somos enviados como Jesus. Nós temos uma missão. A cada um de nós temos um propósito nessa vida. A cada um de nós temos uma missão de ser enviados como Jesus. Cada um de nós somos missionários. Nós temos uma missão. E o interessante que Jesus, ele fala, assim como o Pai me enviou, ou como o Pai, ele traz uma comparação de como é ser enviado. Então, nós somos enviados como Jesus. Isso faz uma diferença muito grande. Porque às vezes a gente quer ser enviado como nós queremos. Todo preparado, com autoridade, com poder, porque Jesus tinha autoridade e tinha poder, ele poderia fazer milagres, sinais e maravilhas, ele poderia ser o maior governador do planeta, com um exército que ele usava a natureza para dominar. Jesus tinha esse poder de fazer riqueza, ele transformou água em vinho. O que é transformar água em vinho e transformar um pedaço de pedra em ouro? Né? Vou fazer 100 quilos de ouro aqui. Toma, receba. Né? Vai lá no banco, troca, já resolveu o problema financeiro do país. Jesus poderia ser esse rei, ser esse tipo de enviado. Mas Jesus, o que é mais bonito nas Escrituras, que ele fala, assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. E nós somos enviados como Jesus pela sua humildade, pelo seu cuidado, pela sua preocupação com o próximo. Jesus, ele não teve nem um berço, ele nasceu na manjedoura. Essa humildade, essa característica de Jesus, assim como o Pai me enviou, a missão é um reflexo da missão de Cristo. Nós somos enviados como ele foi, humilhado, ele foi humilde, teve um propósito, foi verdadeiro. E isso faz a diferença, amados, na missão. O propósito do cristão é ser cada vez mais parecido com Jesus. E onde nós estivermos, onde nós andarmos, nós estamos fazendo esta missão. O papel do cristão é esse. E algo interessante que eu estava meditando nesta semana, né, e eu estava pensando nessa mensagem, é a fé que nos envia, que nós fazemos a diferença, que o cristão faz a diferença, né, que o fruto do Espírito em nós faz a diferença numa terra que necessita desse fruto. E eu estava pensando nessa mensagem e uma irmã me mandou um link, né, uma notícia sobre o novo ESG, né? O título diz assim, novo ESG. O que é ESG? ESG é uma sigla, né? Em inglês, eu não vou tentar me arriscar, que significa meio ambiente, social e governança. O que é essa sigla ESG? As empresas que têm esse conceito ESG, é um conceito que ela prioriza o meio ambiente, prioriza o social e a governança. Então, tem alguns princípios. Essas empresas elas têm esses princípios e, baseado nesses princípios, pessoas investem. Né? Então, quando ela tem esse conceito, ela atrai maiores investidores. Então, é baseado em questão da ética, não somente nos lucros, mas assim, numa ética, na transparência, no cuidado com as pessoas acima do lucro, uma governança com verdade, prestação de contas, responsabilidade social, segundo uma cosmovisão cristã. E essa notícia diz assim, o novo ESG, a Faria Lima começa a falar de empresas biblicamente responsáveis. Com mais de 86% da população brasileira se declarando cristã, né, entre católicos e protestantes, e uma fatia crescente do mercado sendo guiada por fé, propósito e coerência, um novo movimento ganha espaço entre investidores e empreendedores.
Negócios que operam com base em princípios como integridade, justiça e compaixão já movimentam bilhões no mundo. Nos Estados Unidos, 84% dos líderes cristãos afirmam que a fé influencia suas decisões profissionais. E essa mentalidade começa a se refletir também nas empresas brasileiras. Olha, interessante que o mercado, os empreendedores estão olhando os frutos, a característica dos cristãos na atuação nos negócios, no meio das empresas. Ética, transparência, ser honesto, princípios bíblicos, princípios que Jesus nos ensina. Cuidar do próximo, não explorar, né? Cuidar das pessoas, como é que você gerencia as pessoas, como é que está a saúde emocional das pessoas. E isso o mundo está de olho. Né? Aqui ele cita Faria Lima. Faria Lima é onde acontecem os maiores negócios, os investimentos. Então, as empresas, os investidores estão procurando empresas biblicamente responsáveis, ou seja, que tenham princípios. E eu li essa mensagem e falei, o que isso tem a ver como nós, como cristãos, a serem enviados? Faz toda a diferença. O que nós fazemos, a nossa ocupação, a nossa profissão, o nosso negócio, nossa empresa, é uma missão. E eu vou viver isso com os princípios que Jesus tem ensinado. E é isso que Jesus fala para os seus discípulos. Eu vou enviar vocês ao mundo, assim como eu enviei. Assim como eu sou enviado, vocês também serão. Então nós, como cristãos, nós temos uma responsabilidade. Não somente de vir no domingo na igreja, mas uma responsabilidade no trabalho, na segunda-feira, amanhã de manhã, quando nós formos encarar a realidade. É ali que nós vamos demonstrar quem é Jesus em nossa vida. É ali que vai fazer a diferença. E se nós somos enviados nesse mundo, nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Enquanto nos negócios, em tudo que fizemos. Sendo bons empregados, bons trabalhadores, humildes, prestadores, bons patrões, bons estudantes, galera que estuda aí. A galerinha ali já está terminando já, né? Esse ano. Mas que nós possamos estar em tudo, fazendo a diferença, porque o mundo está de olho em nós. Há um mundo sem Deus que está de olho. Como é que é a reação daquele ali? Aquele ali que diz que é cristão, vamos ver o que ele vai fazer. Quando vem um suborno, quando vem uma proposta, quando vem uma propina, é onde nós temos que nos posicionar. E aí é onde o dinheiro não compra, onde o dinheiro não nos corrompe. Nós temos que permanecer firmes. E como é difícil nos momentos. Né? Eu lembro que uma vez eu recebi uma proposta, uma propina. Né? Era pastor, estava envolvido na parte da política da cidade, não como política, mas eu estava como presidente do Conselho da Criança e do Adolescente. Então, eu poderia usar a minha função para poder receber algum benefício. E aí veio uma proposta. Falou, pastor, você não dá para receber na tua conta aí um valor, né? Você repassa e fica com um pouquinho, né? Foi, olha, né? Então, não é porque assim, você já está no sistema, né? Mais fácil, precisa pagar não sei quem, vai cair um dinheiro na tua conta e depois você repassa para fulano. A proposta. E aí você olhando financeiramente, foi, olha, rapaz, um dinheirinho extra, né? Não custa nada, é só fazer uma transferência. Mas aí é onde mexe na ética. Quem sou eu nesses momentos? O que Jesus faria diante disso? E eu falei, é certo isso? Eu falei, não, então deixa quieto. São esses detalhes que faz a diferença no nosso dia a dia. É isso que Jesus está falando para aqueles cristãos. Vocês vão falar do meu amor, falar do Evangelho,
Mas, no dia a dia, nós com as nossas atitudes, porque as pessoas estão olhando. Então, eu queria te encorajar a ser um cristão fiel, a não se corromper, a não abrir mão de princípios. Porque uma hora ou outra, imagina um investidor falando, não, eu vou investir porque você é cristão. Eu vou passar o seu negócio, eu vou apoiar o seu projeto, porque você tem princípios bíblicos e princípios cristãos. Isso faz a diferença. E hoje, nós podemos ver com essa notícia que as pessoas estão de olho. Qual que é o caráter? Qual que é a ética que nós estamos vivendo? Embora vivemos num mundo corrompido, no mundo, principalmente numa situação que o Brasil está vivendo, que parece que não há justiça, que a injustiça está reinando, mas que nós possamos permanecer firmes e fiéis, porque nós somos enviados nesse mundo para fazer a diferença. E que o Senhor possa estar fortalecendo a vida de cada um. Seja o que for, faça tudo como se fosse para Deus. Faça tudo. Seja uma limpeza, seja qualquer coisa que nós fizermos, que vier em nossas mãos para fazer, que possamos fazer para glorificar o nome do Senhor. E isso faz toda a diferença. E seguimos aqui no texto, no verso 22. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. 23, se perdoares os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Então aqui nós vemos, nesse trecho desse texto, nesses versículos, algumas falas complicadas de Jesus, né? Então eu vou ter que entrar um pouquinho na teologia, porque são afirmações difíceis, né? O verso 22, com isso, depois de Jesus falar, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, então nós temos uma missão, nós temos algo para fazer. Depois Jesus vem e sopra sobre eles, né? O verso 22, e com isso soprou sobre eles e receberam o Espírito Santo. Amados, aqui nós estamos no Novo Testamento, antes de Atos do Apóstolo, antes do Pentecoste. E esse olhar, né, como é que funciona isso? Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles, mas depois em Atos 2 fala que desceu sobre o Espírito Santo, sobre todos aqueles, né? O que seria esse enchimento do Espírito Santo? Em outras palavras, Jesus está dando autoridade para eles, naquele momento. Não é o mesmo descer, isso é uma posição teológica que eu creio, não é o mesmo descer do Espírito Santo que ocorreu em Atos 2, em Pentecoste, mas assim uma atuação do Espírito Santo individual para aquele momento, para aquela situação, porque se nós olharmos a atuação do Espírito Santo no Velho Testamento, em alguns momentos, em algumas situações, o Espírito Santo agia de modo individual, capacitando uma pessoa, ajudando uma situação, ou um profeta, algo específico, esporádico, naquele momento. E depois de Atos 2, o Espírito Santo batiza, né? Veio o momento de Pentecostes, onde toda a congregação é cheia, e ali dá o início, digamos, para a igreja, onde realmente Jesus, através do teu Espírito, habita sobre toda a carne, e ali para aqueles que creem. Então, esse momento, assim, esse texto, né, esse versículo, eu vejo que foi um momento exclusivo, individual para aqueles discípulos, mas dando autoridade para eles. Vocês têm autoridade para poder cumprir essa missão, cumprir esse ID. Né? E hoje nós temos também o Espírito Santo que nos capacita, sem Ele nós não podemos fazer nada. Né? Então, só explicando um pouquinho mais sobre esse texto. E depois, nós entendemos que nesta missão, nós não estamos sozinhos. Quando Jesus nos envia, Ele não deixa só. Ele está conosco.
E hoje nós temos o Espírito Santo que nos ajuda nesta missão. Um exemplo, quando você vai ser tentado a receber uma propina ou receber alguma situação, o Espírito Santo já vem um sinal que fala, ó, epa, isso aí não, está errado. Isso aí não dá certo. Então, ele nos auxilia nesta missão. Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Então, ele é o que nos direciona. Então, Jesus não deixa só nessa missão, mas sim, hoje nós temos o Espírito Santo. E depois um outro texto que é bem complexo, que é o 23, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, e se não perdoarem, não estarão perdoados. Esse texto, os católicos romanos usam esse texto para colocar como o apóstolo ou a igreja tem esse poder de perdoar pecados, né? Então, talvez dá uma distorção da interpretação aqui, e parece que fica que eles têm a decisão, ó, eu vou perdoar ou não, né? Mas se nós olharmos biblicamente, o único que perdoa pecados é Jesus, porque foi ele que pagou esse preço. Então aqui nós não entendemos que é o pastor que perdoa o pecado, ou que é o bispo, ou que é o apóstolo, pessoa da igreja, mas sim a mensagem que a igreja transmite, as escrituras que nos traz essa autoridade, que Jesus nos perdoa os pecados, que o próprio Deus nos perdoa através de Jesus. Então, é mais para poder explicar esse texto, não basta somente ler, mas nós entendemos que quem perdoa pecados é Jesus, através da tua palavra. E a nossa missão, a nossa responsabilidade é anunciar a palavra de Deus, o evangelho da salvação. Que em Jesus nós somos perdoados, em Jesus nós somos uma nova criatura. Amém? E para concluir, que nós possamos estar entendendo esta missão. Todos nós temos uma missão de ser enviados como Jesus foi enviado. Então, que nós possamos refletir nisso e confiar e saber que Deus está conosco através do teu Espírito, nos ajudando a cada dia nessa missão. Porque às vezes a gente pensa que fala, eu não estou fazendo nada para o reino de Deus. Eu não estou fazendo nada para Deus. Eu só estou trabalhando, só estou vendendo, ou produzindo, ou eu estou estudando, ou eu estou lecionando, e falar, mas isso aí não tem nada a ver com Deus. Não tem. Tudo o que fizermos tem a ver com Deus. Porque ali é um filho de Deus que está executando. Cada negócio, cada trabalho. Quantas vezes nós vimos pessoas que trabalham na casa de outros, que são secretárias, que limpam, que faz a diferença na vida daquela família, porque ela carrega uma mensagem, que carrega Jesus, que faz toda a diferença, amados. Então, cada um de nós temos uma função. Às vezes até mesmo no hospital, quando nós estamos enfermos, estamos ali. A conversa com alguém, né? Ali, eu vejo muito a Paulinha, minha esposa, ela conversa com todo mundo, vai falando, vai. Ali também nós estamos anunciando a Jesus. E que nós possamos estar vivendo desta maneira. A fé que transforma é também a fé que envia. Jesus nos encontra onde estamos, nos liberta do medo, nos enche de paz, sopra sobre nós o Espírito e nos comissiona com autoridade. Não basta crer, precisamos ir. Como Cristo foi enviado, Ele também nos envia aos nossos vizinhos, às nações, aos quebrantados e que ainda vivem trancados no seu próprio medo. Ser cristão é ser enviado. Então que nós possamos estar sempre vivendo esta missão o tempo todo. Saia do seu quarto,
Saia da sua zona de conforto e fale de Jesus, da maneira que você tem mais capacidade, com os seus dons, com os seus talentos, com a sua forma de viver, com a sua forma de pensar, com as suas redes sociais, com aquilo que estiver em tuas mãos, que nós possamos anunciar esse evangelho. Amém? Curva sua cabeça, vamos estar orando. Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor teve com os seus discípulos ali, que encorajaram eles, ó Pai, que estavam com o coração aflito, com o coração triste, com medo, mas o Senhor trouxe a paz para eles. E que o Senhor possa estar trazendo a paz para cada um de nós, e que possamos ter essa esperança, essa convicção, que somos enviados, que temos uma missão, e que nós possamos ser cada dia mais parecidos com Jesus. E que o Senhor possa estar fortalecendo a vida de cada um, de cada família aqui, ó Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém.